Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Mariana Secato, nossa consultora jurídica tributária aqui da Consulte, e eu, Gilberto Meira, também consultor jurídico tributário da Consulte. E hoje, né, Mariana, voltando às origens, até porque nós tratamos a temática de cuidados patrimoniais no nosso Momento Consulte no episódio 154, vamos cumprir uma promessa que foi feita outrora falando de holding, não é isso? Isso mesmo. E aí a primeira pergunta, afinal de contas, o que é uma holding, minha querida? Bom, Gilberto, a holding hoje ela tem várias facetas, mas inicialmente o conceito, que é um conceito trazido do direito norte-americano, né? Ele traz a holding como sendo uma empresa que pode ter várias naturezas jurídicas diferentes, né? Um conceito de empresa que tem como objetivo principal participar inicialmente do capital de outras empresas. Então, ela foi criada, constituída para administrar e controlar o capital de outras sociedades, facilitando a organização, enfim, de grupos econômicos, de investimentos em sociedades distintas e tudo isso, né? Então, essa é a figura original da holding. E hoje, no ordenamento mundial, mas especialmente no ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem uma vertente dessa natureza, desse conceito, que é a holding como detentora de patrimônio, e não necessariamente só de participações societárias. Então, ela pode ser tanto uma holding que detém capitais de outras sociedades, como uma holding patrimonial que tem outros bens e direitos, né? E é bom para aqueles que nos assistem rememorarmos o que dissemos lá no episódio 154 da preocupação da organização patrimonial, né? E parece-nos correto dizer, e talvez prematuro discutir, que com a reforma tributária, talvez o trabalho de holding venha a sofrer eventuais novas interpretações, talvez não se falando neste exato instante do aspecto tributário da holding, porque nós ainda dependemos de muita coisa, né? E tratando do objetivo que foi traçado lá naquele episódio, que é da proteção patrimonial. O que você teria a nos dizer quanto a essa situação de momento que nós temos aí atravessando uma reforma tributária, minha querida? Inicialmente, para a gente fazer o link com o Momento Consulting 154, que a gente falou de planejamento patrimonial especificamente, a holding ela vem como uma daquelas várias ferramentas de planejamento que a gente tem. Então, dentre, não dá nem para inúmeras, né, possibilidades de planejamento patrimonial que a gente tem, a holding vem como uma dessas ferramentas. E ela ficou muito famosa. Hoje em dia, qualquer lugar que você vá, qualquer rede social, o Instagram está cheio de gente falando bem e mal da holding, né? Como se ela fosse uma caixinha específica que só tem um número que ou serve para todo mundo ou não serve para ninguém. E não é o caso. A holding, como qualquer ferramenta dessas, ela tem que ser estudada dentro daquele contexto que a gente falou, de quais são os objetivos do planejamento, se é esse o motivo pelo qual a holding existe, porque a holding pode existir pela administração patrimonial em si, mas ela também tem como função uma gestão unificada de negócios, né? E aí já foge completamente dessa questão patrimonial. Ela pode ter planejamento tributário com o aproveitamento de algumas condições tributárias, dependendo do negócio que está ali sob o guarda-chuva dessa holding. Então, ela tem outros objetivos, né? E tanto que a origem dela, de fato, é muito mais operacional do que patrimonial. Então, ela é uma ferramenta que demanda, é muito positiva, e ainda acho que depois da reforma, mesmo depois da reforma, claro, a gente ainda tem muitas incertezas, mas mesmo assim ela será uma ferramenta muito positiva, só que não é para todo mundo nem para toda situação. Tem que ser estudado caso a caso para entender qual é o objetivo ali, enfim, qual é a função dela no planejamento. Como nós dissemos naquele evento, não é receita de bolo, Não. vai variar de situações para situações, né? Nós temos que verificar os casos e nós estamos evitando de entrar neste instante
no aspecto tributário, primeiro porque nós já tratamos há algum tempo atrás sobre a égide da legislação vigente, falamos lá com o nosso amigo Ramiro, podem pesquisar aí no playlist, vocês vão ver, tratamos o tema sob o ponto de vista do imposto de renda, alertamos que o TCMD vai trazer alterações, Exato. o PLP 108, né, ele vai criar a obrigatoriedade de que haja aí a progressividade, né, coisa que aqui no Paraná nós ainda não temos. Então, é no mínimo prematuro tratar do tema, sem termos aí todo o arcabouço jurídico tributário redesenhado, porque nós temos revisão no imposto de renda, temos revisão no TCMD e temos aí uma série de peculiaridades que poderão aí sugerir algumas observações que nós, neste momento, julgamos que não é conveniente fazer. Legislação hoje, temos, à luz do que se tem hoje, né? E quando sair, poderemos fazer um trabalho comparativo, né? Mas o que chama atenção aqui é a própria origem do nome Hold, né? Eu lembro aqui o tal do compliance, né? Estar em conformidade, to comply, é mais ou menos a mesma brincadeira com a língua inglesa, né? Exatamente. Como o conceito ele é norte-americano, o nome veio junto. E, basicamente, é uma tradução bastante literal, vem do verbo to hold, que significa deter, né? Segurar, manter, enfim. O que é a holding? A holding é aquela que detém, que mantém o controle daquele conjunto de bens, enfim, seja imóveis, participações, ou outros ativos, investimentos, enfim, né? Então, a origem vem justamente desse conceito de manutenção de controle, que é exatamente o objetivo para um lado ou para o outro que tem a holding. O que né? rememora, inclusive, a preocupação que nós estamos tendo de mostrar, olha, proteção patrimonial. A questão tributária é uma questão, neste momento, secundária em vista da mudança, né? Hoje, é claro que, É importante. desde que veio a primeira menção à reforma e o projeto de lei, e agora a legislação que já está vigente, a primeira pergunta que todo mundo faz é, mas e aí, vai valer a pena ainda ou não? Depende desses fatores todos, da questão do contexto em que ela se instala, né, em que a holding será feita ou mantida, ou, enfim, dependendo ali do contexto negocial ou familiar, e vai depender dos desdobramentos da legislação, que basicamente hoje, se você for pensar em holding patrimonial, em holding familiar, ainda que aí o conceito de holding familiar ele pode ser uma holding familiar com operação, e aí a gente já desdobra isso para outros conceitos, mas em termos de planejamento patrimonial, a gente vai ter aí a previsão de 3 grandes impactos, que são a questão justamente da possibilidade da retomada da tributação dos dividendos, que hoje a gente não tem. Então a holding é uma ferramenta que, além de muito versátil hoje na legislação atual, ela não gera impactos tributários nesse ponto de vista dos dividendos, e que a partir do ano que vem, a gente só vai saber quando vier essa regulamentação, pode ser uma coisa, um fator que vá de encontro, enfim, a esse planejamento feito dessa forma. O que você já falou sobre o TCMD também, a possibilidade de progressão de alíquota, de aumento, né? No caso do Paraná, a gente tem a possibilidade de um aumento de 4% para 8%, de forma escalonada. Então, sim, talvez não seja para todo mundo, talvez para algumas pessoas até baixe a alíquota, porque hoje a gente tem uma alíquota única, mas a chance é de que para grande parte da população, e principalmente quem tem mais patrimônio, tenha um impacto maior aí nessa mudança de cálculo. E é bom que você frise aqui por que está se evitando falar. Primeiro, repito, nós já tratamos desse tema. Sim, claro. no ano passado, é só pesquisar nossa playlist e aqueles que nos assistem vão ver que o tema não está desassistido no momento. Né? Mas, principalmente, lembrando que como nós temos o PLP 108 que depende da aprovação, eu lembro que em 2019, eu também comentei isso em vários momentos consultos que nós tivemos, o senador Cid Gomes, lá do Ceará, ele apresentou um projeto de resolução senatorial antes do PLP 108, propondo aí uma alíquota de até 16 pontos percentuais para o TCMD.
Ou seja, nós não estamos livres disso, porque na mesma linha da redação que nós temos hoje, o PLP vai deixar ao alvedrio do Senado Federal, por meio de resolução, fixar a alíquota máxima. Então, falar em 8,16 hoje é muito cedo. É evidente que, em sendo apresentado, vamos ter que trabalhar com essa nova realidade, né? É que realmente a gente tem essa questão da possibilidade de aumento de alíquota, porque hoje o Senado já tem uma definição de 8% Sim, aprovada, né? Então, tudo que se mexe entre o que a gente tem hoje de 2% ou 4% para 8%, é mais fácil de regulamentar, porque o Senado já tem essa definição. Mas para fazer um aumento além dos 8%, a gente realmente precisa de uma mudança no Senado, de uma resolução do Senado que faça esse aumento. Vamos deixar claro para quem nos assiste. Não tem resolução no momento. Não tem. Né? Vamos deixar isso muito claro. A previsão inicial é de 8%. E o PLP permite que, por meio de resolução, o Senado Federal fixe uma alíquota máxima. O PLP não trata da alíquota de 16%, quem trata é um PRS, Projeto de Resolução Senatorial, que já foi retirado, era o 57 de 2019, estava sob égide da legislação vigente até então. Então, não há que se falar no momento em 16%. Porque existe uma presunção de que isso no futuro volta a ser discutido. Mas isso não tem previsão. Exato. Entrando na seara mais aí do ITCMD, do Imposto sobre Heranças e Doações, é uma discussão que no Brasil vem se arrastando por muitos anos, porque o nosso imposto sobre heranças é muito baixo perto do resto do mundo. Se você for pegar os Estados Unidos, que tem 40% ou 44%, agora não me lembro de cabeça, de imposto sobre herança, países nórdicos que têm até 60% ou 70% de imposto, você realmente tem uma alíquota ínfima no Brasil. Só que tem outros fatores, outras tributações, outros fatores econômicos, enfim, que impedem esse aumento e que contrapõem de alguma forma aí a carga tributária, que a nossa acaba sendo muito superior a muitos países, enfim. Aí já é outra conversa, mas tem toda essa questão do ITCMD que há muitos anos vem se ameaçando aumentar e que por uma razão ou por outra, enfim, acaba que até agora está mais estável, mas a chance de mudar para o ano que vem. E essa é uma discussão antiga, porque se fala muito, e a alteração que a Emenda Constitucional 132 trouxe no consumo, mais uma vez sobrecarregou o consumo. Exato. Né? E demonstrou aí a necessidade de regressividade que veio acompanhado. Né? E na justificação do então PRS 57 de 2019, repito, ele foi retirado, não está vigente. Tá? Na justificativa, na linha do que fala a minha querida Mariana, eles apresentam aqui a ideia de que a elevação do limite máximo do TCMD aproxima a alíquota potencial das praticadas nos países desenvolvidos, que na sua maioria tributam fortemente a herança, tanto a antecipada em vida como a recebida após a morte. Mesmo com o aumento proposto, elas ainda estarão distantes de alíquotas máximas utilizadas em grande parte de países da Europa Ocidental, como bem lembrou a Mariana, como França, 60%, Alemanha, 50%, Suíça, 50%, Luxemburgo, 48%, Inglaterra, 40%, América do Norte, como os Estados Unidos, 40%, e Japão, 55%, e o Chile, 25%. Né? Então, nós podemos esperar isso? Podemos, mas isso é uma discussão futura, apenas para dar a ideia e justificar do porquê que, nesse instante, nós estamos evitando tratar do tema. Né? Mas, a grosso modo, Mariana, eu posso dizer, pegando a ideia de que eu vou, e aqui é um pouquinho de filologia e axiologia, né? Filologia, a origem, né, do inglês, notadamente do conceito de direito americano, e não necessariamente o direito britânico ou inglês, e também um pouquinho de axiologia, né, que é a questão moral, ética, qual é a ideia. Então, a ideia é deter, segurar, manter, né, o controle, criando uma matriz, uma empresa-mãe, né, como se estivéssemos voltando aí, regredindo ao tempo, né, lembrando aqui o Benjamin Button, né, aquele filme, né, em que ele vai retrocedendo, em que nós teremos, na realidade, uma mãe determinando e administrando tudo e centralizando nela. É mais ou menos isso, a grosso modo, né? É mais ou menos isso. Aliás, rigorosamente isso. Basicamente isso. E essa centralização
dos bens, enfim, de poderes, digamos assim, numa holding, ela pode facilitar muito, não só pela questão sucessória, né, enfim, de doações e tal, mas no caso de negócios em geral, ou da própria administração desses investimentos todos, ela traz uma facilidade muito grande de administração. Você cria camadas de deliberação, você evita que, por exemplo, num negócio familiar, toda a camada de decisão fique dentro do negócio. Às vezes você pode trazer isso para uma escala, para um degrau da escada superior, que permita que você tenha resoluções familiares sem atrapalhar os negócios da operação, né? Sem inviabilizar ou sem engessar de repente o negócio, né? Você tem lá uma administração de um ou de mais negócios familiares no âmbito operacional, mas você cria aí quase como um conselho familiar ou um conselho de administração, que também são ferramentas societárias, mas aqui estou falando de modo macro, né? Você cria isso na holding, então você agiliza os negócios, né? E sintetizando, no contexto familiar, proteção familiar, é você proteger os colaterais, né? Daqueles que não são da espinha dorsal da família. Então, geralmente, aqueles que estão na linha de sucessão natural, eles estão protegidos. Isso é comum em famílias mais abastadas, para proteger o patrimônio, para evitar que o patrimônio acabe ficando na mão de um terceiro que não pertence à linha natural. Né? E é um conceito bem americanizado mesmo. Né? Sim, e além de proteger, você cria, você tem na sociedade, que você não tem como, às vezes, na pessoa física, de criar, a possibilidade, aliás, de criar regras justamente para evitar a invasão, né? Que às vezes é bem-vinda e quando é bem-vinda se criam regras para concentrar, para aglutinar, enfim, as questões e pessoas agregadas, né? Mas que você também cria regras ali de proteção para evitar que numa sucessão você tenha sócios indesejados, para evitar que numa sucessão você tenha uma administração que vem de fora e que de repente não esteja alinhada com os objetivos ali da família ou do grupo, enfim, que já vem administrando esse patrimônio. E já falando em objetivos, eu sei que você já tratou de alguns. Basicamente, poderia elencar naqueles mais próximos e que devem ser colocados aí como linha divisória no contexto da organização da empresa ou da estrutura familiar? A holding ela tem basicamente como objetivos a administração patrimonial de forma genérica, seja esse patrimônio operacional, seja esse patrimônio familiar, né? A gente segrega isso como uma forma de... A reserva patrimonial vai da família, que às vezes fica um pouco distante da operação, enfim, dos negócios. A facilitação do planejamento sucessório, com certeza, se você tem, por exemplo, uma pessoa física que tem lá, investe muito em imóveis, em aplicações, em outros bens, que tem coleção de carro, tem, enfim, um patrimônio vasto e espalhado. Você vai fazer Imagina uma coleção um de inventário, arte, né? Uma coleção de arte, você vai fazer um inventário disso no falecimento, ou você vai doar isso bem a bem. Isso é um volume, enfim, de burocracia e absurda. E você concentrando o patrimônio dentro de uma holding, você tem uma facilidade tanto de fazer adiantamentos dessa herança, quanto na hora de uma eventual sucessão mesmo. O processo fica bem simplificado, né? Esse é só um exemplo. Nos negócios, uma gestão de fato unificada, Terceira, né? Que cria todas essas camadas que eu comentei com você sobre regras de deliberação, quórums, votações em bloco, enfim, uma infinidade de coisas que você pode constituir na sede da holding, que não engessam o trabalho do dia a dia ali da operação. E a questão de planejamento tributário, que está por último, mas não é menos importante, embora nem sempre seja, também como a gente já falou aqui, o principal objetivo. O principal objetivo, mas em algumas situações, e principalmente nas questões patrimoniais, isso pode sim fazer diferença. Então eu posso resumir a administração patrimonial, objetivos. Administração patrimonial,
planejamento sucessório, gestão unificada, proteção patrimonial e também o planejamento tributário. São os 5 principais objetivos de uma holding. E ele sempre lembrando que não é receita de bolo, varia de caso a caso, situação a situação. Se você tem uma pessoa que é septuagenária, já está no segundo casamento, tem algumas situações pré-legais existentes, e uma série de fatores no âmbito familiar. No âmbito empresarial, nós temos outra situação. Aliás, já falando em holding familiar empresarial, também existem tipos de holdings, né? Mesmo dentro dessa estrutura, né? Sim, todas essas questões, essas definições que a gente está trabalhando, elas não são legais. No nosso, mais doutrinárias. Na nossa legislação não existe um regramento específico, uma lei específica sobre holdings, né? Isso vem do conceito doutrinário e foi absorvido pela nossa legislação naquilo que o Código Civil, que a Lei das Sociedades e Corporações permite. Então, dentro desse conceito, a gente tem o conceito de holding pura, que é basicamente uma sociedade, pode ser limitada, anônima, enfim, mas que tenha como única atividade a participação no capital de outras empresas. Ela não tem nenhum tipo de operação, não tem outros patrimônios, essa é a holding pura. Ela só tem participação em outras sociedades. Tem a holding mista, que além dessa participação em empresas, ela também pode ter ou atividades operacionais, ela pode ser uma prestadora de serviços, por exemplo, que tem também o patrimônio ali do grupo, enfim, tem participação em outras empresas, ela pode fazer esse papel de guarda-chuva e ter também uma prestação de serviço. O que a gente usualmente não recomenda no caso das holdings patrimoniais, que daí é uma outra definição, que é essa questão da holding que tem os bens e geralmente patrimônio familiar, patrimônio do grupo ali, que não está vinculado à operação e que como uma forma de proteção, de fato, patrimonial, proteção relativa, jamais blindagem, né? Jamais fuga de responsabilidades. Já usamos vídeo, não funciona. O momento 154 diz, ambos não gostamos dessa expressão. Não existe, a gente não gosta, enfim. Mas que sim, a gente pode criar dentro da holding camadas de proteção aí relativa a esse patrimônio. Então, no caso da holding patrimonial, não é interessante que ela tenha uma linha de operação dentro dela. Então, esse é o conceito de holding patrimonial. E aí, claro, ela pode ser ou não familiar. Ela pode ser uma holding individual, ou pode ser uma holding de grupo, que não necessariamente familiar, que não é tão usual, mas no caso de negócios, de operações, acontece com mais frequência. E no caso do planejamento patrimonial, daí sim a holding familiar, que geralmente abarca aí patrimônio de vários membros da família, enfim, esse controle. Nós conhecemos, inclusive, no âmbito empresarial, um caso clássico aí de uma grande rede de supermercados aqui do Paraná, já tem muito tempo, que não pretendia fazer sucessão familiar, até porque os filhos não queriam dar continuidade ao negócio dos sócios, que eram 2 irmãos, e a empresa foi cooptada por uma multinacional que queria, não, nós queremos a marca e o local, né? O ponto, né? O ponto para explorar. O que foi feito? A empresa constituiu uma holding, manteve os bens imóveis sob seu controle, locou ao novo proprietário da marca, e essa explorou a marca por muito tempo. Ou seja, um caso clássico, típico de quem quer se retirar, mas continuará tendo resultados. Exatamente. Né? Nesse contexto, é muito comum que se faça holdings como um ato preparatório de uma operação de venda. Ou seja, não seria nem um fim, seria um meio. Sim, ela é um ato preparatório mesmo. Você cria, você está vendendo de repente uma parte ou todo o negócio e dependendo da negociação, geralmente a gente tem hipóteses onde os imóveis permanecem com o dono, né, com o dono original ali do negócio, ou eventualmente algum outro patrimônio que não vai nesse contexto de venda, né, de negócio aí, enfim, ou são só determinados ativos, então você
cria essas sociedades já patrimoniais. Às vezes não tem nem uma proposta de compra de ninguém, às vezes a pessoa já quer se organizar e tem aí a perspectiva, meus filhos não vão suceder no negócio, eu não tenho, né, planejamento ali, não tenho a possibilidade de sucessão, eu sei que eu vou vender futuramente, então eu já faço essa segregação de patrimônio para deixar ali o negócio bonitinho, isolado para uma possível venda bastante facilitada, né? E vamos dizer uma coisa bem clara, já começando a caminhar para o fim do nosso bate-papo, naquele tema inicial que era a questão tributária, hoje se usam as holdings para se fugir do ITBI porque não é venda. Você pega os seus bens, incorpora no negócio, isso não configura venda, portanto, não tem ato oneroso, o que é discutível, né, por alguns, e também não teria TCMD porque também não é doação. Parece-nos, e você, por favor, me confirme, que no PLP 68 está sendo tratado de forma muito clara, né? Tem... No 108, perdão. Tem deixa eu só fazer uma pequena correção aí. Não é que não tenha, né? No caso do ITBI, por exemplo, na integralização, se ela for uma administradora de imóveis, Sim. Você vai ter a figura do ITBI de qualquer imóvel. Porque eu entrego imóveis para uma administradora de imóveis. Isso. Aí tem a ver com o próprio negócio. Exato. Mas se admitindo for que uma não holding seja. mista, Perfeito, por exemplo, perfeito. E aí você tem a possibilidade de... aí tem cada município tem a sua legislação. E o ITBI é um outro assunto que vem sendo muito discutido. E é bom que se diga, isso é uma regra, mas como toda regra, a prova está aqui, tem um monte de exceções. Né? Porque a Constituição ela dá a imunidade de TBI para quando a atividade preponderante não é atividade, basicamente é isso, quando a atividade preponderante ela não é imobiliária. Já no antigo e atual CTN existe isso de forma muito clara, dizendo que não se aplica, a legislação não determina também pensamento diferente, ou seja, vou constituir uma holding para administrar imóveis, estou entregando imóveis, eu não tenho como fugir. Mas você tem uma facilidade aí, por exemplo, de não ter que a cada doação, por exemplo, ou a cada transferência, você fazendo isso no âmbito de cotas ou de ações, você tem aí algumas ferramentas de facilitação ou de economia de tributos, né? Se você tem uma holding, por exemplo, cujos imóveis foram integralizados a valor de custo, porque a legislação tributária e a contabilidade permitem que isso seja feito, você pode fazer uma doação, por exemplo, dessas participações a valor de patrimônio líquido, que é o que a legislação geralmente exige, aí você pode ter uma economia grande tributária. E no fundo, essa provocação é só para que eles entendam aí que, na realidade, quando formos tratar da questão tributária e holding, só o tema é o suficiente para lotar de questionamentos e dúvidas, né? Minha querida, algo mais que você queira dizer que vale a pena aí a gente considerar nesse tempinho que nos resta? Eu acho que sempre vale a pena reforçar a questão de que não é nem uma ferramenta milagrosa que serve para todo mundo e vai resolver todos os nossos problemas, e também não é nenhum bicho de 7 cabeças e não vai acabar e não é prejudicial, enfim. A holding, como várias ferramentas societárias, como várias ferramentas tributárias, enfim, tudo no nosso sistema jurídico, né, ela é uma ferramenta muito útil em algumas situações. Tem que avaliar, tem que sentar com o advogado, ou o contador, ou o consultor societário que vai te atender para explicar os motivos, os objetivos e ver se dentro da reforma tributária isso também vai fazer sentido agora. Enfim, de qualquer maneira, ver se aquilo faz sentido para você. Né? Sempre lembrando, como você já tocou no encontro de hoje, pode não ser um fim, mas apenas um meio para uma futura negociação, e algo que nós dissemos no outro encontro, no 154, que não é algo definitivo, Exatamente. Que tem que estar sempre sendo ajustado. Então, resumindo, muita hora nesta calma, ou muita calma nesta hora, não é isso? Temos que ter serenidade, mantendo a calma, conservando o sorriso e não se enforcando num pé de cebolinha, né? Se é que isso seja possível, né? E continua assim sendo uma ferramenta muito boa de planejamento em muitas situações. E que tem que ser feito por profissional, para que você, mãe, depois não pague um preço, né, que você estava pretendendo fugir. Olha, é uma solução miraculosa. Milagres não existem na área empresarial. E a lei que determina
e ao profissional que conhece que vai operá-la, não é isso? Exatamente. Meus queridos, nós esperamos com isso ter apresentado a vocês algumas observações extremamente úteis. Não sei para você, mas eu aprendi muito sobre o holding hoje, né? Com as informações da nossa querida Mariana. E esperamos vocês em uma próxima oportunidade, deixando aí as nossas redes à disposição de vocês. A Mariana, eu, a Consulte, nós estamos aí no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, né? E lembrando que se você tem dúvidas, olha, aquela questão que você falou, que a Mariana disse, isso, aquilo, você tem duas formas de fazer essa pergunta, essa sugestão, esta dúvida que porventura surge em função de um caso prático, ou até questionamento, olha, veja a situação assim, assim, assado, vocês não trataram. Ô, gente, foram alguns minutos. É evidente que tem muita coisa a se discutir. Você tem aqui embaixo um espaço para você fazer as suas observações, seus comentários, seus questionamentos, ou então o nosso e-mail, né? Eu perguntei para um dos nossos colegas esses dias o e-mail, você não saberia o e-mail de cabeça, né? momentoconsult@consult.com.br. Eu já ia errar. Então, gente, eu estou fazendo pegadinha para os meus colegas, né? Para ver se eles sabem. Então, momentoconsult@consult.com.br. Será um prazer recebê-los aqui. Gente, mais uma coisa, vamos pedir, né? Divulgue o nosso trabalho, afinal de contas, a gente sabe que nós estamos apresentando material de qualidade. E é essa relevância, essa indicação, o legalzinho lá, o joinha, você pode dar e vai nos ajudar, porque isso vai mostrar a relevância do canal. E outra coisa muito importante, se você ainda não é inscrito, você tem um espaço na sinetinha, né? Ou como dizem alguns, né? Um badalo, né? Que eu acho meio pesado, mas a sinetinha, olha, toda vez que tiver material novo, da Consult, do nosso Momento Consult, você vai receber informação em primeira mão. Por enquanto, Mariana, obrigado, foi ótimo o nosso bate-papo. E a vocês que nos acompanham, mais uma vez, nosso obrigado, esperamos vê-los aí em próximas oportunidades.